A pessoa diz: eu quero porção dobrada do Espírito de Deus sobre a minha vida. Mas saiba que vão aparecer pessoas e situações para você ajudar, para você resolver. Então saiba disso, muito cuidado com aquilo que você pede. Você está disposto a corresponder o que Deus espera de você? Você vai se apresenta para ser usado por Deus? Pastor, eu quero ser usado por Deus. Ele vai usar. Vai começar a aparecer um monte de pessoas com problema para você orientá-la, para você orar por elas. E saiba que Deus não vai deixar você sem recompensa, pois é dando que você vai começar a receber também. Quem quer receber? E qual que é o mecanismo de Deus para nos dar, pessoal? Como é que é o meio que Deus usa para nos dar? É dando. Deus vai retribuir de acordo com aquilo que você tem dado. Você não tem dado nada, né? Você não tem feito nada você vai receber. Pastor, eu tenho feito muito pouco. Você vai receber pouco. Pastor, eu tenho feito em abundância. Eu tenho semeado na vida das pessoas a bênção de Deus. Então você pode ter certeza, Deus vai mandar uma avalanche de bênção na tua vida. Diga amém? Então 2 Reis, capítulo 2, versículo 19, fala a respeito então do profeta Eliseu. Ele está em Jericó, que foi uma cidade amaldiçoada, né, por conta dos seus pecados. E quando Josué havia passado, ele colocou essa maldição. Então a água daquela cidade era uma água ruim, e consequentemente a terra não era boa. Se a água não é boa, a terra não é boa. Espiritualmente falando, a mesma coisa. Se a palavra que a igreja recebe não é uma palavra boa, não vai produzir fruto. Se a nossa casa, quando nós não trazemos a palavra, se as palavras daquela casa forem ruins, a água representa a palavra, aquela casa vai também ser um ambiente ruim. Uma casa que vive cheia de palavrões, de xingamentos, de maldições, de ira, de revolta, vai produzir espinhos, urtigas, cardos, ou seja, pragas, ervas daninhas. E ervas daninhas são veneno, matam. Nós temos que produzir o trigo, o alimento. Então veja o versículo 19, vamos acompanhar aqui então. E os homens da cidade disseram a Eliseu, observe um detalhe, Eliseu chega lá em Jericó e começa a consultar como que era a cidade. Se você encontrar uma pessoa que é mensageiro da boa notícia, ela vai dizer: olha, está difícil, mas como o senhor é um homem de Deus, como a senhora é uma mulher de Deus, Deus pode usar a tua vida para abençoar esse lugar. Mas se você encontrar uma pessoa negativa, que as águas que saem da boca daquela pessoa são amargas, irmão, pode ter potencial, mas a pessoa sempre vai falar de uma forma negativa. Aqui é ruim, aqui ninguém quer nada com nada, aqui é difícil, é complicado, e não sei o que está difícil, né? A boca da pessoa é um manancial de maldição. O Eliseu consultou os homens da cidade de Jericó, e eles disseram: eis que a habitação é boa, a terra é boa, né? No caso, a cidade para morar tem potencial, tem um potencial. Irmão, todo lugar é bênção quando Deus está na tua vida. Ele diz que se você ouvir a voz dele, você vai ser uma bênção no campo ou na cidade. No campo ou você vai ser abençoado. Tem gente que acha assim: pastor, eu vou mudar lá para o Rio de Janeiro, porque aí eu vou dar certo. Vou mudar para os Estados Unidos, aí sim. Mas se Deus não for com você, irmão, você vai ser uma derrota no Rio, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, né? Nos Estados Unidos. Não adianta. Então aquele disseram: ó, tem potencial, mas todavia
porém, contudo, a habitação é boa dessa cidade. Versículo seguinte: como o meu Senhor vê. Aí porém. Então você vê que a pessoa fala bem, mas depois em seguida ela fala o porém, né? Apocalipse fala para nós não acrescentarmos ou tirarmos as palavras do livro desta lei. Tem gente que acrescenta, mas olha, eu não quero falar mal dos outros não, né? Tem gente que faz até assim, né? Não é que eu quero fazer fofoca, não é que eu quero falar mal de ninguém, mas, né? Esse porém, esse mais aqui, é uma bengala, digamos assim, um apoio para a pessoa falar mal. Então não tem que ter, pastor, tem um porém, né? Não, eu tenho que abençoar e ponto final. Está abençoado em nome de Jesus. Lembra da sunamita? Quando o marido perguntou: você vai aonde? Não é lua nova, não é festa, você vai fazer o quê? Aonde você vai? Ela respondeu dizendo: tudo vai bem. Eu vi uma tradução mais atualizada dessa afirmação e eu acho até melhor. Tudo vai bem significa Deus está no controle. Não é melhor? Deus está no controle. E ela manteve a sua afirmação até que o milagre fosse completo, até que o filho morto ressuscitasse. Então aquele celular a terra tem potencial, porém, mas, todavia, contudo. Então mostra que é uma pessoa que oscila na sua visão. A terra é boa, porém, é estéril. Então como é que ela é boa se ela é estéril, né? Então está tendo uma confusão aí. Ela tem potencial, mas ela não está podendo produzir. Por que ela não pode produzir? Pastor, minha família tem tudo para ser uma bênção, porém não é. Por quê? Por causa das águas. Lembra que as águas são as palavras? Então diga para o seu irmão assim, as águas são as palavras. Então como é que eu estou regando a minha terra? Como é que eu estou irrigando, né, a minha terra? O meu casamento está sendo irrigado como? Sei não, hein, você pensa que eu não estou vendo? Você está, né? E começa, e vai lançando as águas amargas de maldição. E como é que vai colher fruto bom? Tem potencial ou não tem? Lembra no dia que marido e esposa se conheceram, se encontraram, se amaram, né? Se gostaram, depois se amaram, decidiram se casar, constituir a família. Mas se a água se tornar uma água amarga, daqui a pouco todo o potencial que tinha vai por água abaixo. Na vida profissional, na vida ministerial, na comunhão com Deus, na igreja. Pastor, eu comecei bem, pastor, no primeiro amor. Tem gente que começou, batizou e tal, aquele primeiro amor, aquele fervor na fé. Alguns até decidiram fazer a obra. Pastor, eu quero fazer a obra, quero ser obreiro, quero ser pastor, ministro. Eu tenho um chamado para cantar, para isso, para aquilo. Mas de repente, por quê? Por causa das águas, por causa das palavras, dos homens, das pessoas. Então eles disseram: porém as águas são más, e a terra é? Por que a terra é estéril? Justamente por causa das águas. Você impede Deus de gerar, de produzir, quando as suas palavras são más. Nós temos que falar segundo as palavras de Deus. Quem tem que inspirar você é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus.
mas às vezes nós somos inspirados pelos homens da terra. Aqui ninguém dá certo, não. Aqui é ruim, aqui é difícil, aqui ninguém prosperou, aqui está chegando um homem de Deus aqui, ou não está? Uma mulher de Deus. Tem homem de Deus aqui ou não tem? Tem, pastor, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tem ou não tem? Cadê os homens que vencem? Agora você vê as mulheres, você vai ver o estrondo que vai ser isso aqui, ó. Tem mulher que vence ou não tem? Então, Deus chegou, ungiu você, deu sabedoria, entendimento, todas as condições, para quê? Para que você não consulte os homens, ou as mulheres, as pessoas daquela terra, que tem uma visão contaminada. A terra é boa, né? Tem potencial, mas as águas são ruins. Então o que nós vamos fazer? Vamos mudar. Vamos começar a trocar a água contaminada por uma água pura, uma água viva, a água que jorra do trono de Deus. Começa a profetizar, a chamar a existência. Em Gênesis diz: a terra era sem forma, vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e Deus disse: haja luz, e houve. O que não tinha passou a existir. Não tem, pastor. Começa a profetizar. Vai haver, haverá. Haja paz nessa casa, haja prosperidade, haja harmonia, haja fidelidade, haja, e você vai determinando. A terra vai ser estéril ou produtiva de acordo com a água que ela produz. A sua boca tem que jorrar. Jesus falou para a mulher samaritana no poço de Jacó: se você crê, se você soubesse quem te pede água, você pediria água, ele daria a água da vida, e dentro de você jorraria uma fonte para a vida eterna. Essa fonte ia jorrar e ia conduzir você para a vida eterna. Você seria um manancial de água viva, das palavras de Deus. Mas tem gente que é um manancial de água amarga, que está ruim, que está difícil, que não dá, que não tem jeito. Por que as águas, a terra era estéril, pessoal? Você avança, mas depois retrocede um pouquinho para entender o porquê, não é? Porém as águas são más, e a terra é estéril, porque as águas são más. Irmão, para falar mal, para amaldiçoar, irmão, tem um monte, está cheio. Jesus falou assim, que você seria pregador do Evangelho. Ide e pregai o que é o Evangelho? Boas novas, boas notícias. O Eliseu, né, mesmo não estando no tempo do Evangelho, mas ele foi um pregador, um anunciador de boas notícias. Ele tinha bênção, ele tinha o poder, ele tinha a unção dobrada, ele tinha a palavra de Deus. Nós temos isso ou não temos? Quem tem a palavra? Você tem a presença de Deus na tua vida? Então está faltando uma coisa, depois você vai entender. O Thomas Edison, quem ouviu falar no Thomas Edison? Inventor da lâmpada, né? Entre outras invenções que ele teve, uma delas foi a lâmpada. E ele teve mais de 1000 tentativas para conseguir o êxito na ideia que ele teve. Ele teve uma inspiração, né? Uma ideia de criar a lâmpada, e tentou 1000 vezes até conseguir. Então ele teve uma inspiração e teve transpiração. Ele se esforçou, tentou, insistiu, perseverou até que a criação, a ideia dele fosse, né, realizada. O nosso querido amigo mineiro, né, que foi o Santos Dumont, que foi o inventor do avião, chamado 14 bis. Você sabe por que chamava 14 bis? Por quê?
Bis é de novo, né? É uma vez, foi bis. Por isso que o bis de chocolate é impossível comer um só, né? Não é verdade? Você come um bis e fala, bis de novo. Quem já comeu uma caixinha de bis aí, igual eu? Levanta a mão, cometeu esse deslize aí na dieta. Então, o 14 bis são 14 tentativas. Na primeira não deu, na segunda, na terceira foi aperfeiçoando, até que na 14ª houve êxito. Então ele se esforçou, suou a camisa, se dedicou. Irmão, tem gente que precisa entender isso. O profeta Eliseu falou assim: olha, essas águas já estão contaminadas, por quê? Porque o povo vem sujando ela há muito tempo. Então não é da noite para o dia que ela vai se limpar, digamos assim, não é? Às vezes a pessoa fala assim: pastor, o estrago de 10 anos, 20, 30, não é da noite para o dia. Por isso que a pessoa tem que fazer uma campanha, né? Por que a campanha? 7 semanas, 12 semanas, eu sempre falo, pastor, é um número esotérico, cabalístico? Não. São momentos que você vem, aprende, vai colocando em prática, vai colocando, para que, estimado aquele tempo, você consiga êxito. Pastor, da primeira reunião que eu vim, na 7ª semana, pastor, olha o quanto que eu avancei. A coisa começou a melhorar, a água começou a clarear, a limpar. Já estou bebendo água limpa, as coisas já estão começando a fluir dentro de casa, no trabalho. Para quê? Para que na 7ª semana a pessoa fale, agora acabou, agora não vou mais negar. Não, para que ela entenda, diz, olha, não é 7 semanas, é uma vida com Deus. É uma caminhada de fé com Deus que eu tenho que seguir. Então aqui ele disse, como o meu Senhor vê, né? Ele estava olhando e viu, a água era má, a terra era estéril, né? Você está vendo? Ó, não tem nada de bom. Porém as águas são más e a terra estéril. Adiante, versículo 20. E ele disse, o que ele disse, profeta? Trazei-me, né? Tragam-me uma salva nova. Alguns falam que salva é um pires, né? Um prato. Outros falam que é uma bandeja. Mas nós conhecemos na igreja, pega a salva para mim, a salva, como fala assim, a salva, né? Daqui para mim, por favor, a salva nova, isso aqui nunca foi usada. Então a salva é isso aqui, né? Para nós, né? Para colocar as ofertas, os dízimos. Mas o fato é que algo novo representa algo, uma novidade, uma inspiração de Deus. Pastor, quer dizer então que eu preciso buscar essa novidade de Deus? Sim. Está faltando Deus lhe mostrar, Deus revelar a você, inspirar você naquilo que você deve fazer, naquilo que você deve mudar, naquilo que você tem que acrescentar. Então a salva nova é a inspiração, é a ideia, é a revelação. Amém? Como os inventores tiveram a ideia, vou criar um negócio chamado lâmpada, vou criar um trambolho, né, chamado avião, entre outros. Então, salva nova, tragam-me salva nova, traga novidade. Quando você tem uma novidade, você não fica doido para contar. É igual o pastor quando tem uma inspiração, ele fica, né, doido no bom sentido para contar, para pregar. Então nós pastores temos que buscar todas as vezes, por mais que todo dia nós temos que produzir, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, televisão, rádio, internet, não é fácil. Não estou fazendo meia culpa não. Mas o ideal é que nós tivéssemos todos os dias uma revelação, uma inspiração, uma novidade, para ficar doidinho para contar. Pessoal, vai lá naquele dia, naquele horário, porque eu tenho uma novidade para vocês, da parte de Deus. Algo novo, algo inspirado por Deus. E o que mais que ele pediu? Uma salva nova e ponde nela sal. Ponde nela, ponha
sal nela. Por que ele pediu para pôr sal? Porque o sal, irmão, representa o suor, o esforço. Os soldados no passado recebiam como pagamento do seu trabalho um negócio chamado sal. E que hoje nós, essa palavra deriva o que hoje, né? Salário. Eu vou falar não? O que é o salário? É o pagamento mediante o seu esforço. É a recompensa do seu trabalho. Então o sal é Deus falando assim, olha, pega a salva, a inspiração, a revelação de Deus para a sua vida e se esforça nisso. Faça o esforço por isso. Pastor, então Deus está revelando que a minha casa muitas das vezes está em amargura porque as palavras que são faladas dentro dela são más? Exatamente. Então o que eu tenho que fazer? Pegar essa palavra que você recebeu, ou as palavras que você recebeu na igreja, levar para onde você precisa abençoar, e começar a usar o seu esforço, a se esforçar sobre isso. Pastor, mas não é fácil. Não é fácil, irmão. O diabo vai se opor, vai colocar preguiça, cansaço, desânimo, vai usar pessoas para te atrapalhar. Você não entende o mundo espiritual? Você não sabe que caiu uma terça parte dos anjos, sim ou não? Que a cada 2 anjos tem um demônio? É muito demônio, sim ou não? Mas para cada demônio tem o dobro de anjos para te ajudar. Para cada um demônio tem 2 anjos para te ajudar. Glória a Deus. Mas saiba disso. Vai ter que ter sal, esforço, sacrifício. Não um sacrifício de tolo, mas um sacrifício vivo. Quem já foi trabalhar doente? Levanta a mão. Faz assim. Quem já foi trabalhar triste, desanimado, chateado, brigado com a esposa, com o marido? Fala a verdade, hein? Não vou ver não. E você foi, porque você tinha que ir, porque você estava buscando um salário, uma recompensa, sim ou não? E por que as coisas de Deus não é assim? Tem que ser assim muito mais. Não, eu vou me esforçar, porque o meu suor, né? Você já viu? Não vou ser nojento não, mas quem já suou, que gosto que tem um suor? Você já fez isso, né? Quando criança, vai. Hoje você não faz mais isso, hoje é nojento, pastor, né? Mas quando criança você deu, deixa eu ver que gosto que tem a lágrima, né? O suor. Tem gosto de salgado. Por quê? Porque é o esforço que você fez, produziu o suor, o sal. Mas nós não queremos. Não, pastor, Deus vai ter que fazer as coisas, né, sem que eu me esforce. O homem de Deus falou aqui, ó. Pega a sal, pega a revelação que Deus deu e vai lá se esforçar. Fica de braço cruzado para você ver. Você vai ficar até frustrado. Pastor, eu tenho conhecimento, eu tenho entendimento. Pastor, olha, eu fico até mais triste, porque para mim eu sei o que eu tenho que fazer. Quem lembra do Silvio Santos? O Silvio Santos, uma vez acho que foi a Sônia Lima que perguntou para ele assim: ô patrão, qual que é o segredo do teu sucesso? Eu acho que ele usou essas palavras do Thomas Edison, né? Ele falou assim: é 1% inspiração, 99% transpiração. Ele abriu o paletó, estava pingando de suor. 1% é inspiração. Você pode ter 1% de inspiração. Deus inspira você, dá uma ideia, dá uma revelação, dá um direcionamento. Só que se você não transpirar, se não se esforçar, não acontece. Ele mesmo disse: ajudei a Davi. Por que Deus ajudou a Davi? Porque ele era bonitinho ou porque ele era esforçado? Ajudei a Davi, que era
esforçado. Por que Deus ajudou a Davi? Porque ele era esforçado, ele suava, transpirava, ele buscava um salário, o pagamento do seu suor. E Deus também, e mais, vai recompensar. Pastor, as águas são más, a terra é ruim. Então, meu filho, pega a revelação que Deus deu para você, pega a inspiração que Deus deu para você e começa a trabalhar para mudar esse cenário. Deus te ungiu, Deus te capacitou, Deus deu para o profeta a porção dobrada, a capa de Elias, o dobro da porção. Para quê? Para ele ficar reclamando igual aos outros homens? Deus colocou você naquela empresa para quê? Para ser mais um murmurador, mais um que amaldiçoa o chefe, ou para ser uma bênção naquele lugar? A família, pastor, minha família, olha, eu casei com a minha esposa, com meu marido. Pensa numa família que só Jesus, pastor. O diabo passa de costa na frente da casa deles assim, de medo. Chegou mais um perturbado, mais um problemático, ou chegou alguém que vai ser luz em meio às trevas? Passou a camisa. Deus ungiu você, para quê? Para a sua unção ficar 0 quilômetro? Para você ficar inchado de conhecimento? Inchado, porque o conhecimento incha. Quando você usa, você se enche da presença de Deus. É diferente. Tem muita gente que tem conhecimento. Você prega para a pessoa algo simples, básico, conhecido dela. Isso eu já conheço, eu já sei. Está lá em Mateus, está lá em Lucas, está lá em Marcos. Mas se não houver transpiração, você vai ficar inchado de conhecimento e vazio de Deus. Sua terra vai ficar estéril. Vai produzir. Não produz. As águas eram más, as palavras, águas são representadas pelas palavras. Então ele falou: traga uma salva nova, novidade, inovação, inspiração. Se você faz a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Então precisa de algo novo, viver em novidade de vida, mas a novidade acompanhada do sal, do esforço, do seu empenho, do seu trabalho. Vai dar trabalho, tem coisa que não vai ser da noite para o dia, mas a cada passo que você dá, o progresso começa a acontecer. Diga glória a Deus. E terminando, diz assim: e ponde nela sal, e trouxeram, trouxeram a ele. Então saiu ele ao manancial das águas. Então ele foi lá na causa do problema, na raiz do problema. O mal tem que ser cortado só as pontas, só os galhos, ou pela raiz? Pela raiz. Tem que ser cortado pela raiz. Ele foi ao manancial das águas e deitou nele, no manancial, sal. Então ele foi lá e jogou sal. Ele foi lá e, com o fruto do seu esforço, com a unção que Deus deu, ele foi lá e fez alguma coisa para mudar aquela situação. É representativo, irmão. Aqui representa o que? O esforço, a revelação de Deus. Deus falou: vai lá, profeta. Você não é profeta? Profetiza. Você não é homem de Deus? Exerça a autoridade que você tem. E diz: deitou nela sal, e disse: assim diz a terceira parte. A primeira parte é o que? Inspiração. A segunda, transpiração. E a terceira, palavra de Deus. Não pode faltar, irmão. Por isso que eu falei para você ficar atento ao que Deus está falando. Por quê? Porque o que Deus fala, Ele garante. Deus não garante aquilo que Ele não fala. Se Deus falou, lembra do Naamã?
Naamã queria do jeito dele. Não, eu queria mergulhar em Abana, Farpar, rios de Damasco, são melhores do que aqui no Jordão. Ele falou, não, mas eu quero que você mergulhe no Jordão. Ele estava quase indo embora, revoltado, porque ele queria que as coisas acontecessem do jeito dele. Mas Deus revelou ao profeta, manda ele fazer assim e assim. Princípio da obediência. A obediência gera bênção. Os seus companheiros o convenceram, meu senhor, pensa bem, vai lá, mergulha, faz igual o homem de Deus falou. Sabe por quê? Porque se você fizer o que Deus mandou, você joga sobre ele a responsabilidade. Se você faz a tua parte, Deus, ele se sente na obrigação, digamos assim, né? Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. O que eu falei, eu garanto. O que Deus fala, Deus garante. Você tem que garantir a sua parte, mesmo a custo de 99%, né, de transpiração, mesmo que exija de você sair na chuva, no sol, no frio, no calor, na tempestade, sair com dor de barriga, dor de cabeça, resfriado, triste, chateado, mas eu vou, porque Deus vai mudar a situação. Assim diz o Senhor. Aí, meu irmão, aí Deus, ele foi lá, pegou a salva, pegou o sal, foi no manancial, na raiz do problema, jogou o sal e falou assim, agora eu vou profetizar, agora eu vou invocar o poder de Deus. Assim diz o Senhor, não sou eu quem digo, nem você, mas é Deus que está dizendo. E quando Deus fala, Ele garante, não é? Assim diz o Senhor. Pastor, então eu vou chegar e falar assim, assim diz o Senhor, abrirei a janela do céu e derramarei bênçãos sem medida. Deus disse isso ou não disse? Sim ou não? Mas antes disso, o que ele disse também? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o... Entende? Às vezes a pessoa ela quer a parte final da promessa, mas ela não quer o sal, né? O esforço, o empenho, a renúncia, a fé, o ato de fé. Deus está inspirando. Pastor, mas eu não sei, eu fico meio receoso. Pede para Deus revelar para você, irmão. Pede, fala, Senhor, eu não quero ouvir o pastor Márcio, o missionário, o pastor Jaime, nem carne, nem sangue. Coitado do pastor, dele mesmo não tem nada para oferecer. E às vezes até ele fala umas palavras meio erradas, nós vai, nós vem, fumo, voltemos. Fumo, não fumo, fumo e voltemos. Mas se ele falar em nome do Senhor, se ele disser, ó, Deus está falando assim, assim, aí eu creio. Mas ainda que haja dúvida no meu coração sobre o que está sendo pregado, faz um desafio. Fala, Deus, não me deixa confundido. Tem um conto do vigário, né, que a pessoa fala, né, que é o engano do vigário, que é o padre, né? E tem um conto do pastor também? Tem, pode até ter, mas que Deus não deixe você confundido. Que Deus mostre para você, revele a você se aquilo está sendo dele ou não. E quando Deus inspirar você, irmão, transpira, luta para fazer o que Deus ordenou, porque aí vai acontecer o milagre. Glória a Deus. E diz aqui, assim diz o Senhor. O que Deus falou através do profeta? Sararei essas águas, eu vou sarar. Deus vai sarar as águas, as palavras que saem da tua boca vão ser limpas. Ele vai trocar uma água amarga, uma água má, uma água que produz veneno, por uma água que produz vida. Lembra que Jesus falou para a mulher samaritana, jorrará dentro de ti uma fonte para a vida. Amém? A vida eterna. Sararei essas águas, não haverá mais, nunca mais
Não vai acontecer, nem na minha casa, nem na minha família, no meu trabalho, no meu comércio, na minha igreja, aonde eu habito, aonde eu frequento. Não haverá nelas mais morte e nem... Então não vai morrer nada e vai produzir. Vai produzir. Não só o que você tem vai ser preservado, o diabo não vai mais tocar no que é seu, vai diminuir o que é seu, e mais, você vai ser produtivo, vai produzir fruto. Qual o fruto que você está precisando? Saúde? Vai produzir. Prosperidade financeira? Vai produzir. Comunhão no casamento, pastor, olha, eu e o meu marido e a minha esposa estamos na lua de mel. Na lua de mel. Eu e os meus filhos estamos nos conversando, nos entendendo, nos conectando, e graças a Deus, a minha casa agora é um manancial de bênção. É só louvor, é só bênção. Amém ou não? Amém. E diz, não haverá nem morte e nem esterilidade. Então não vai perder nada e não vai deixar de produzir. Ficaram, pois, sãs, sadias, aquelas águas, até quando? Até o dia. Então aquelas águas não foi de momento, melhorou um pouquinho, pastor, e dali a pouco ficou amarga de novo, dali a pouco ficou ruim de novo, é algo momentâneo. Não, a bênção que Deus deixou naquele lugar ficou ali até o dia em que Deus te abençoe, irmão. Entenda isso, não é uma campanha, não é o seu caso, mas tem gente que acabou 7 semanas, na 7ª semana, na 8ª já não vem mais, acabou a campanha. Não, a bênção ela é permanente, ela continua até o fim da minha vida, amém? E vai continuar lá no céu. Até o dia de hoje, aquelas águas e aquela terra que foi abençoada pelo profeta, permanece boa e abençoada. Deus vai colocar uma bênção na tua vida para sempre. Pastor, desde o momento que eu comecei a ser inspirado por Deus, eu joguei sal, né? E comecei então a profetizar, comecei a falar no nome do Senhor. Nunca mais houve tanto problema como houve no passado. As águas foram saradas. Eu comecei a produzir. Diga glória a Deus. Então depois nós vamos fazer um ato de fé. E terminando então, veja só, ficaram pois sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme, de acordo com a palavra que Eliseu tinha. O homem de Deus foi usado para mudar a situação daquela terra. Você é homem de Deus, irmão, mulher de Deus. Agora, os homens daquela terra que estavam lá têm mais autoridade que você? Chegou alguém que vai mudar a situação, em nome de... Vai mudar ou não vai? A igreja. Deus vai usar você para abençoar a igreja, abençoar, para ser abençoado e para falar assim, vamos lá, porque Deus está operando. Tem um profeta, tem uma profetisa, tem homem de Deus, tem mulher de Deus, e tem oração, tem palavra, tem inspiração. Nós estamos transpirando, trabalhando, e Deus vai recompensar nos dando um salário. Não é salário só isso aqui não, a recompensa de Deus é muito mais generosa. Deus pode dar aquilo que dinheiro não pode comprar. Eu falo para os obreiros voluntários, né? Os pastores voluntários. Eu sou voluntário. Não. Você trabalha para aquele que não deixa, não impede, não empata com ninguém. Deus é muito mais generoso do que um patrão, do que um chefe. Ele é Deus. E Ele recompensa você muito além daquilo que o homem pode fazer. Amém?